Olá, muitíssimo boa noite a todos e todas. Sejam muitíssimo bem-vindos. Mais uma terça-feira juntos, 9 horas da noite, conversando sobre nutrição oncológica. Oi, Julie, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Hoje sem parabéns para você, sem bolo de comemoração, mas sempre juntas, né? Isso que é o melhor de tudo. Seja muitíssimo bem-vinda, né? Nós, 9 horas da noite, sempre em ponto aqui, né? Olá, Ângela, seja muito bem-vinda. Oi, Liana, tudo bom? Quanto tempo? Saudades de você. Seja muitíssimo bem-vinda. Entre de pé direito. E traga um copo d'água pra gente brindar. Eu e a minha água sempre juntinhas, né? Oiê, Ângela, tudo bom? Ai, que coisa boa! Adoro quando vem esses coraçõezinhos, essas interações, é muito bacana, né? Lembrar tudo, né? Tudinho, ó. A Cuca aqui não precisa ainda de HD. Tem disco rígido. Toda época era aquele disquetão, eu não sei se vocês também eram naquelas épocas dos disquetes grandões, que enfim, eram gigantes, ocupavam um mega espaço, né? Mas enfim, conseguiam armazenar pouca informação, né? Então, aos pouquinhos eu vou estimulando aí a cabeça a lembrar de tudo, né? Ainda mais pessoas especiais, que obviamente são sempre lembradas com muito carinho. Olá, Bárbara, entre de pé direito também, mais uma live juntos todo mundo. Hoje sobre um assunto bem bacana, que muita gente já estava me pedindo há bastante tempo. E daí eu resolvi então falar hoje, porque realmente tem bastante coisa que a gente pode abordar e conversar, né? Então, assim, tentei organizar, até coloquei alguns pontinhos aqui escritos para dar tempo de conversar no tempo que o Instagram nos deixa fazer a live, né? Enfim, e pra gente conseguir conversar sobre um tema tão interessante, né? Tão importante, né? E de fato relevante para a vida de todo mundo que trabalha com nutrição oncológica, ou todo mundo que conhece alguém ou que tem câncer, né? E que, enfim, anda preocupado com os níveis de glicemia, ou seja, do açúcar do sangue, né? Para essa manutenção de normalidade, de saúde, enfim, e de tratamento, né? Então, Denise, Jaques, Maigarek, sejam todos muito bem-vindos, entrem de pé direito. Tô esperando aí mais um minutinho, né? Que sempre dou aquela colher de chá para quem ainda não conseguiu organizar tudo e todos, né? Enfim, para chegar, mas sempre lembrando vocês que eu sempre deixo esse conteúdo disponível, como o Instagram deixar e me permitir, né? Então, há um tempo atrás eu conseguia salvá-los nos stories e ficava ali disponível por 24 horas. Agora eu tô conseguindo salvá-los no IGTV, então convido a todos e todas que estiverem assistindo agora ou que assistirem depois a me darem uma curtida, me darem ali um comentário, né? Compartilharem as informações que acharem importantes realmente divulgar, né? Para justamente a gente conseguir contaminar com o bichinho da felicidade aí, da informação, né? O maior número de pessoas possíveis, né? Porque a gente sabe que o câncer, infelizmente, é cada vez mais prevalente, cada vez mais incidente. O que quer dizer isso? Cada vez maior número e maior frequência, né? de presença, né? Na nossa realidade, no nosso dia a dia. Então, quanto mais informação a gente tiver para conseguir combatê-lo da melhor maneira possível, melhor, né? Então, aí, os últimos segundinhos para a gente começar a conversar. Não vou deixar de fazer o convite para quem já me segue, né? Ou para quem ainda não me segue, para que curta a página, né? Agora é o @doutora.alinekirchner, né? DRA.alinekirchner, tudo junto, né? Para conhecer aí o conteúdo que eu vou disponibilizando diariamente, sempre também fazendo o convite para estarmos juntos toda terça-feira a conversarmos sobre nutrição oncológica. Então, passados todos os segundos e minutinhos, simbora! Bom, olá Marcinha, seja bem-vinda, entre de pé direito também. Então vamos começar a falar sobre a diabetes e
em nutrição oncológica, né? Antes de mais nada, é importante que a gente entenda que o diabetes em si, ele tem associação direta e indireta. Seja no momento do desenvolvimento do câncer, que a gente chama de carcinogênese, tá? Seja no paciente em tratamento, tá? Por que eu falo logo isso de início? Para que a gente entenda que, eu sempre falo isso para as minhas alunas, né? Assim, com muita frequência, que seria excelente se a nossa vida fosse uma Krause, um Dan, uma Shields, enfim, uma Coopari, um Ameu, né? Algum livro de nutrição básica, de nutrição clínica básica, que a gente abriria e seria um único capítulo, a gente estudaria tudo de diabetes, decoraria, respiraria fundo e colocaria em prática com os nossos pacientes. Mas, de fato, isso não acontece na vida real, né? O paciente ele tem uma série de situações que realmente se agregam no processo como um todo, no contexto clínico, né? E que justamente é por isso que a gente precisa ir ajustando vários detalhes, tá? Então, antes de mais nada, diabetes também é uma doença muito prevalente, muito incidente, como eu estava falando antes, são muito número de pessoas como um todo que tem diabetes e também muita incidência, muitas vezes oriundas de uma alteração, né, de alimentação, uma alteração de atividade física, né? Também podem ser algumas questões de fator hereditário, de fator genético e que realmente chegam ao ponto de manter a glicemia em níveis altos. O que é isso, Aline? Glicemia é o açúcar do sangue. Então, a manutenção desse açúcar do sangue em níveis mais altos por muito tempo, né? Enfim, traz vários danos para o nosso corpo, tá? Isso como um todo, tá? Então, assim, a gente sabe que o diabetes pode trazer uma série de desconfortos, como cansaço, né? Pode trazer também algumas doenças como obesidade, pode precipitar outras doenças como dislipidemias, hipertensão arterial, né? Pode trazer problemas, inclusive, nefrológicos, né? Renais, pode trazer problemas oftalmológicos, né? Enfim, de questão visual. Então, existe uma série de situações que o diabetes pode migrar negativamente, né, para qualquer indivíduo. Quando a gente pensa na associação do diabetes, tá, com o câncer, já sabe-se que existem alguns links bem específicos e bem fortes e tem alguns links que ainda são, digamos assim, leves, tá? Que existem, mas são leves, tá? Isso para que realmente tenhamos condutas mais fortes, né, em relação a isso. Então, assim, quais são os casos que o diabetes está associado de forma robusta, de forma forte, de forma que realmente tem esse link significativo, tá? Paciente com câncer de pâncreas, porque é justamente no pâncreas onde a gente produz a insulina, que é o hormônio que vai manter os níveis de açúcar no sangue mais equilibrados, tá? Então, o câncer de pâncreas tem uma associação direta com diabetes, o câncer hepatobiliar também tem uma associação direta com diabetes, tá? E para quem não sabe, o fígado e o pâncreas, eles se encontram lá no duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, então eles são muito próximos, tá? E realmente tem esse comprometimento muito direto, tá? E também com câncer de endométrio, tá? Então, são os três tipos, os três sítios anatômicos, né? Digamos, macro, que tem uma associação direta e robusta, e importante, e alta, e muito significativa, tá? Oi, Carol, seja muito bem-vinda, entre o Pé Direito. Os tipos de câncer que têm uma associação mais leve, mas que existe e já está comprovado, é o câncer coloretal, câncer de mama e câncer de bexiga, tá? Esses três tipos também estão associados e também trazem repercussões muito significativas, ok? Então, esses são tipos de tumores que vocês, nutricionistas, que estiverem atendendo pacientes, precisam se antenar para perguntar para eles durante uma anamnese, durante a história da consulta, de perguntar não só como era o açúcar do sangue antes da patologia, né, do câncer que ele tem, do que o paciente está manifestando naquele momento, né, assim como ele está agora,
tá? E se, dependendo dessas localizações, o olhar precisa ser bem mais a miúde, bem mais específico, para que realmente tenha uma avaliação, né, mais direta e que realmente você consiga organizar uma conduta mais fidedigna, mais bacana para esse paciente, tá? Bom, dito isso, também é muito importante a gente entender o seguinte, que em especial com os tumores, quando eu falei os últimos ali, né, mama, colo retal, bexiga, se sabe que uma coisa é um fator de risco para ter diabetes, outra coisa é um fator de risco para ter câncer, mas muitas vezes existem confundidores. O que é isso, né, que academicamente a gente gosta de chamar de vieses? São fatores de risco que são tanto fatores de risco para uma coisa quanto para outra. Então, tem alguns fatores de risco que são desencadeadores de diabetes e existem alguns outros esses mesmos fatores de risco, que também são desencadeadores de alguns tipos de câncer. Por exemplo, obesidade, inatividade física, dieta rica em gordura, dieta pobre em fibras, enfim, esse cômputo total, ele como um todo, já é desencadeador de diabetes. E ele também pode ser desencadeador de câncer. Então, não se tem muitas vezes certeza, e por isso que efetivamente é difícil categorizar isso estatisticamente falando, porque a gente não tem como, né, dividir esse fator de risco, agora esse pouquinho daqui, foi o problema do câncer. Não, esse outro pouquinho agora foi pro problema do diabetes em si, né? Então, o diabetes está associado, está relacionado diretamente, mas eles também comungam, né, tanto o câncer quanto o diabetes, dos mesmos fatores de risco, tá? Por isso que muitas vezes eles também têm os mesmos tipos de orientações gerais, né? Como, enfim, manutenção de um peso menor, né? Na verdade, um peso estável, não seria menor, perdão, um peso estável, né? Evitar aquele efeito ioiô, enfim, manutenção de um peso saudável, né? Em relação à sua composição corporal, manutenção de uma atividade física mais significativa, todos os dias, frequente, né? Enfim, diminuição de açúcar simples, aumento de carboidratos complexos, né? Justamente para que a gente consiga organizar essa manutenção de glicemia, tá? Quando a gente passa para um próximo passo, né, que relaciona porque isso muitas vezes as pessoas me perguntam, como que o diabetes está relacionado diretamente com câncer? Como o diabetes gera câncer? Não é que o diabetes gera câncer. O que, enfim, de fato não se sabe, não está tão claro na literatura, se é a hiperglicemia, ou seja, o açúcar mais alto no sangue por muito tempo, que estimula o crescimento das células malignas, né? Ou se é justamente a resistência periférica, a resistência que as células têm de absorver essa glicose, que causa, né, uma hiperinsulinemia, ou seja, que causa maior quantidade de insulina no nosso corpo, que teoricamente acaba não funcionando muito bem, e aí acabamos cada vez mais produzindo mais e mais e mais insulina para tentar colocar essa célula para o sangue, e esse processo desorganizado aí sim consegue desenvolver, né, o câncer. Também é importante organizar e entender bem uma questão sobre as células malignas, tá? Porque o câncer, por si só, as células de câncer, elas expressam receptores do que a gente chama de IGF-1. Aline do céu, o que é isso? É um fator de crescimento semelhante à insulina, tá? Que assim como a insulina, estão aumentados em pacientes com diabetes tipo 2, tá? Então, assim, o câncer em si já tem a hiperexpressão. Paciente com diabetes também, né? Então, enfim, existe esse estímulo, né, do crescimento e esse estímulo da alteração tumoral, tá? Então, essa resposta assim, bem direta, a gente não consegue associar. Mas o fato é que os pacientes quando têm diabetes tipo 2 estão mais relacionados com câncer do que quando o paciente tem diabetes tipo 1. O paciente com diabetes tipo 1 não tem essa relação muito organizada ainda, tá? A gente não tem ainda dados que suportem essa associação.
certo? Além disso, também é importante deixar claro que alguns tratamentos de câncer, tá? Como a quimioterapia, precisam utilizar algumas medicações específicas, como, por exemplo, os glicocorticoides. Para que se usa glicocorticoide geralmente em quimioterapia? Para diminuir enjoo, né? Para melhorar a questão toda ali das alergias, para diminuir a possibilidade de alergias. E essa prática realmente muitas vezes desenvolve, né, essa questão de hiperglicemia, ou seja, a manutenção do pico de açúcar mais alto no sangue, tá? E que de fato, enfim, pode ser, depois de 3 avaliações sucessivas com valor maior do que 126, realmente se configura o diabetes. Claro que essa questão é uma questão de ordem médica, esse diagnóstico é um diagnóstico médico, né? Mas, enfim, a gente, enquanto nutricionista, e eu digo também, no meu caso, eu que atuo diretamente na clínica dos pacientes, eu realmente preciso ter esse olhar bem crítico para conseguir organizar melhor o controle glicêmico desses pacientes, né? Porque, de fato, se a gente conseguir organizar o controle glicêmico desses pacientes, a gente consegue melhorar e organizar melhor a resposta que ele tem, tanto à insulina quanto aos medicações, né, aos medicamentos utilizados para manutenção dessa glicemia estável no sangue, tá? Quanto, enfim, para organizar processos, né, que o paciente vai precisar que estejam ok ao longo da sua jornada de câncer. Então, por exemplo, a gente sabe que pacientes com hiperglicemia muito significativa têm dificuldade de cicatrização, né? Então, imaginem um paciente que faz quimioterapia, que tem que fazer scalps, que tem que fazer portocate, colocarem ali, né, de forma cirúrgica o tubinho, o caninho que vai receber a quimioterapia, a própria radioterapia, enfim, com a questão toda de machucar a pele, né, de uma maneira indireta pela radiação, também essa recuperação melhor, né, epitelial do paciente. Tem a questão de cirúrgica como um todo, né, que só o fato da melhora cicatricial já ajuda, já é um grande passo, né, em direção a uma possível cura do paciente, a uma melhora do tratamento. Então, é muito importante que esse controle glicêmico se mantenha estável, tá? Então, isso sempre lembrando que a gente tem a questão da glicemia no momento do crescimento tumoral, né? Da carcinogênese em si, tá? Do início da formação do câncer, e também tem uma repercussão significativa no tratamento, né, do câncer. Então, para conseguir fazer com que esse paciente consiga efetivamente se manter estável e consiga atingir o tratamento anticâncer prescrito. Uma outra coisa que é importante em relação também à hiperglicemia é que, assim, pacientes que estão com câncer, estão em vigência do diagnóstico de câncer, obviamente são pacientes que estão mais angustiados, e isso muitas vezes desperta um estresse muito significativo. Então, esse estresse também muitas vezes acaba aumentando os níveis de glicemia de uma maneira muito significativa. E isso também precisa ser muito, muito bem organizado. Por quê? Porque quando o paciente é diabético, precisa se reorganizar e se repensar, e um olhar muito específico para a escolha das drogas que vão ser usadas pelo paciente ao longo do tratamento, tá? Então, em se sabendo que o paciente é diabético, se sabe algumas possíveis interações entre drogas e nutrientes, então precisa se organizar essa questão, e se organiza de maneiras, às vezes, diferentes quando o paciente tem esse açúcar elevado no sangue, tá? Além disso, a gente também sabe que pacientes que têm mais açúcar no sangue, mais glicemia alta, né, que a gente chama de hiperglicemia, ele tem a possibilidade de ter mais infecção, ele tem uma possibilidade muito significativa, como eu estava falando antes, de dificuldade de cicatrização. Ele tem uma questão que muitas vezes envolve poliúria, que é muito xixi,
tem toda uma questão também de polidipsia, que é muita sede. Então, tudo isso está muito concatenado com o paciente como um todo, porque não se esqueçam, não é uma coisa só que ele tem, certo? E também não é um sintoma só que ele tem muitos sintomas, ele tem muitas frentes de batalha e ele precisa estar o mais estável possível para que ele consiga efetivamente ganhar cada uma dessas batalhas da melhor maneira possível. E por que isso é tão importante quando a gente fala de nutrição? Porque efetivamente não é só de medicação que a gente precisa para manter a glicemia estável, e sim de uma alimentação muito bem balanceada, muito bem calculada, muito bem orientada, né? Com todos os micro e macronutrientes estáveis e organizados, enfim, identificados de acordo com cada pessoa. Isso é importante porque muitas vezes a gente ouve, enfim, dentro do mundo da nutrição, o paciente fulano de tal foi no ambulatório, foi no consultório, enfim, atendeu, e aí a nutricionista faz ali todas as orientações específicas para aquele paciente naquela situação, daquela especificidade, né? Naquele tratamento durante aquele X período de tempo. E aí fala com um, que fala com o outro, bem coisa de sala de espera, né? Enfim, e muitas vezes são replicadas essas informações para os outros como se fosse uma verdade absoluta, né? E que de fato pode não ser para o outro paciente, né? Então, quando a gente fala de diabetes e câncer, a gente tem que entrar bem no mérito específico de por que tem aquele diabetes, se realmente é diabetes, se aquilo ali está associado com alguma medicação que no momento que for suspensa vai ter uma melhora, né, dessa glicemia em longo prazo, se vai ser por um curto espaço de tempo e que, enfim, vai se modular com medicação, vai se modular com alimentação e vai passar, enfim, depois que for suspensa a terapia. Então, isso é muito importante de se avaliar e de se validar, tá? Então, eu acho que esse é o ponto mais importante, entender que a associação e a organização, desde o momento do crescimento tumoral e que efetivamente, né, a hiperglicemia e o diabetes podem sim estar vinculados com o aumento do crescimento tumoral, e também, por outro lado, pela questão da possibilidade de alguns tratamentos, tá, que realmente sejam viáveis e possíveis de serem feitos da melhor maneira possível, da melhor intensidade prescrita, né, e efetivamente respondam ao processo. Certo, pessoal? Hoje o pessoal tá mais quietinho. Será que o tema angustiou muita gente? Tanta gente falando e pedindo, né? Enfim, eu sei que é mais denso, mas é uma coisa muito importante, né? Porque se fala muito, a gente sabe que é muito prevalente, a gente sabe que é muito incidente e a gente tem que ter essa questão bem específica no nosso entendimento para que realmente possamos organizar e prescrever a melhor dieta possível para esse paciente, né? Então, a Ângela ali falando certo, muito bom. Que bom que você gostou, Ângela, fico muito feliz. A Júlia, no paciente diabético é mais complicado o manejo de sintoma no tratamento? Então, Júlia, depende muito, tá? Porque assim, depende de qual é o tipo de câncer, depende qual é o tipo de tratamento, depende do intuito do tratamento, depende das drogas do tratamento. Enfim, muitos tratamentos, quando o paciente realmente usa uma quantidade muito grande de glicocorticoide, realmente é um pouco mais difícil de manter essa glicemia mais estável. Oi, Aline, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Entra de pé direito. Realmente é mais difícil, tá? Então, manejos específicos muitas vezes são mais complexos em pacientes diabéticos. Por isso mesmo que a gente precisa entender se esse diabetes é um diabetes prévio do paciente, o paciente já era diabético antes de começar o tratamento,
ou se é um diabetes derivado de múltiplas medicações que foram utilizadas ao longo do tratamento. E aí, claro, dependendo de localização, de histórico histológico, marcadores bioquímicos, enfim, uma série de fatores vão realmente nortear melhor o oncologista clínico quando vai prescrever uma quimioterapia, vai nortear, enfim, o cirurgião quando pressupõe uma cirurgia de grande porte, que vai precisar de uma quantidade de cicatrização maior e mais abundante. Então, precisa realmente organizar isso, e essa organização precisa de um olhar nutricional muito específico, né, nesse preparo pré-cirúrgico, né, assim como nesse acompanhamento pós-cirúrgico, seja ele imediato, seja ele tardio, tá? Quando a gente pensa em enxertos, em cirurgias bem delicadas que realmente mexe em muitas estruturas, né, realmente isso pode ser pior em pacientes diabéticos. Mas, claro, nada em nutrição clínica, em especial em nutrição oncológica, é só uma coisa, né? Nada é tão exato, né? O mundo das exatas a gente deixa o pessoal da engenharia e da matemática, né? No mundo biológico, depende de muitos fatores, né? Porque precisa ter também a questão toda associada com o hábito de vida, o estilo de vida pregresso desse paciente, para saber qual é a intensidade e, obviamente, dependendo das intensidades, da frequência, o manejo vai modificar, certo? Então, tem boa noite, Xará, vem a Renata também, tudo bom, Rê? Seja bem-vinda, entre de pé direito. Então, a gente já está partindo para o finalzinho da nossa live. Enfim, sobre diabetes mellitus e nutrição oncológica, é um assunto bem pedido aí pela galera e que, enfim, muito importante, muito interessante e, de fato, muito significativo na prática clínica de nutrição oncológica, e eu espero que vocês tenham gostado bastante. Né? Como prometido, vai ficar salvo como o Instagram deixar, se vai ser pelo Story, se vai ser pelo IGTV, mas realmente com o propósito sempre de multiplicar a informação aí pro pessoal, certo? Então, quando fica salvo no IGTV, eu perco todas as mensagens que vão mandando pela metade, então assim, peço sempre o carinho de vocês para curtirem, para comentarem, para compartilharem essas informações que a gente conversa aqui na live. É interessante porque geralmente a pergunta de um é a mesma dúvida de outro, e aí justamente nesse momento a gente consegue compartilhar a informação e tirar a dúvida, né? E tirar as angústias, tirar muitas ansiedades e efetivamente melhorar a qualidade de vida dos pacientes, fazer com que eles efetivamente cheguem ao final das suas terapias anti-câncer da melhor maneira possível. Amou a minha aula, que bom, Marcinha, fico feliz, muito feliz mesmo de coração. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou e quem teve um insight, me dá um toque, me dá um retorno, faz um print da tela, faz como achar interessante e me ajudem aí a divulgar os conteúdos. Espero vocês todas as terças-feiras, né, às 9 horas da noite, para falar de nutrição oncológica aqui no Instagram, ok? @doutora.alinekirchner. Então, fica um beijo enorme para vocês, votos de uma excelente semana e semana que vem estamos juntos. Ai, a Glaucia entrou agora, Glaucia do céu, acabei de dar um beijo de despedida, vai ficar salvo, tá? Prometo, vai ficar bem salvo, bem bonitinho, tá? Para vocês poderem acessar quantas vezes vocês quiserem se ficar no IGTV e efetivamente irem tirando as dúvidas e organizando o conhecimento. Denise, como sempre, você aborda temas bem interessantes. Ai, que bom, Denise, eu fico muito feliz. Que bom que vocês gostam. Inclusive, vem aqui mais um pedido. Eu toda semana vou colocando ali boxes de assuntos, de perguntas, enfim, de nutrição oncológica, para justamente, as lives são sempre baseadas em muitos retornos que eu vou recebendo, para que seja interessante para vocês, para que efetivamente ajude, efetivamente traga informações bacanas, relevantes, interessantes e importantes, inerentes a esse nosso mundo de nutrição oncológica. Então também fica aqui o pedido para que contribuam aí com bons assuntos, boas ideias, boas dúvidas, para que a gente já conversando, vai pensando juntos aí na melhor abordagem nutricional dos pacientes oncológicos. Que bom que você gostou. Fico muito, muito, muito feliz de coração. De coraçãozinho mesmo, ó. Total coração. Certo, pessoal? Fico
Um beijo enorme, uma ótima semana. Terça-feira que vem a gente tá junto de novo. Beijão!